programa de hoje lança um olhar sobre o momento político na Europa. Vamos tratar da polêmica que envolve o movimento separatista catalão na Espanha e a reação dura do governo espanhol, mas também os avanços de forças de direita e extrema-direita no continente. Conversa conosco o cientista político e professor de Relações Internacionais no IBMEC, Oswaldo Deon. Bem-vindo, Deon. É sempre um prazer. Deon, chamou a atenção a repressão dura que o governo, a reação foi muito dura, né, com a polícia, que o governo espanhol teve o referendo, não é, que aprovou aí a independência, enfim, teve todo aquele momento em outubro muito tenso e desde então continua tenso, teve prisões e tal na Catalunha. Como é que os separatistas fazem uma defesa de que aquela região tem condição de ser independente economicamente? De outro lado, o governo espanhol se coloca contra, não é, a separação da região, ela se tornar uma nação, e diz que isso é uma questão constitucional, que isso fere a Constituição. O que acontece realmente ali naquela região e o que significa neste momento essa volta, né, esse recrudescimento do movimento separatista catalão? A Espanha é um estado plurinacional quase improvável. Ela une uma série de reinos antigos diferentes, da mesma forma que culturas e linguagens também diferentes. A Espanha é um verdadeiro mosaico político, cultural, linguístico. E a Catalunha é uma região no leste da Espanha que tem uma história de independência, uma história de autonomia, uma história muito interessante que tem a ver, claro, com a sua articulação com Aragão, que era um reino anterior na Reconquista Espanhola, quando os reis católicos dominaram toda a península no intuito de poder expulsar os islâmicos. Nesse momento, a Catalunha, junto com Aragão, se alia a Castela no intuito da formação da moderna Espanha, daquilo que hoje nós entendemos como um Estado, curiosamente, unitário, mas que tem um estilo de gestão pública descentralizado. Não é exatamente um Estado federal, como nós temos o Brasil, os Estados Unidos, a Argentina, a Austrália, que são grandes países territorialmente, mas é um Estado que propiciou, em especial após a Constituição de 1978, um importante papel para as comunidades autônomas, que é o caso exatamente da Catalunha. Então há uma história antiga... É o caso também do País Basco. Exatamente. É o caso da Galícia, é o caso do País Basco, é o caso da Catalunha, que são regiões que tinham e ainda têm idiomas diferentes, uma cultura um pouco diferente. Algumas delas têm uma resistência bastante grande com aquilo que tem a ver com o que representa Madrid na história espanhola, mas algumas defendem um processo de autonomia historicamente, é o caso da Catalunha. A ideia da independência é uma ideia antiga, mas é algo que, inclusive, já conseguiu êxito no início dos anos 30, quando da queda da monarquia espanhola e quando da eleição de setores mais à esquerda, que foram derrubados posteriormente, quando do início da Guerra Civil Espanhola. Então, imediatamente depois do início da República, a Catalunha se torna independente, mas Franco faz com que a Catalunha volte, não é, a uma expressão menor e que ocorreu ao longo dos 36 anos do franquismo e da ditadura espanhola. Permanece esse tempo todo. Agora, os problemas recentes econômicos que a Espanha teve, toda a Europa teve, mas a Espanha de forma bastante aguda, influenciaram de alguma forma na retomada desse movimento? Bom, a Espanha passa por uma crise econômica de muito tempo. E, em especial, a crise dos Estados Unidos de 2008, 2009 fez com que existissem impactos importantes na Europa, especialmente na Espanha. A Espanha é um estado que vive do turismo, em parte do turismo, claro que em parte também da indústria, de serviços, mas a região da Catalunha é uma região muito importante. A cidade de Barcelona é uma região turística, é uma cidade que tem um apelo importantíssimo, não só para o turismo universitário, mas também para o turismo geral.
E é claro que os impactos, o impacto do desemprego, o impacto da desaceleração econômica trouxe uma série de demandas, em especial o retorno do populismo. É exatamente nesse período quando entra em cena todo o debate acerca de um slogan que se tornou famoso na Catalunha, que é de que Madrid rouba os catalães, de que a Espanha retira aquilo que supostamente os catalães colocam na economia espanhola e que não retorna na forma de políticas sociais, na forma de apoio para a infraestrutura. A Catalunha é hoje um importantíssimo espaço, dos mais sofisticados do ponto de vista econômico da Espanha, e há toda uma maré que é fundada nessa premissa de que eles pagam muito e recebem pouco. Esse é um argumento separatista bastante recorrente em muitos lugares, né? Exato, não só lá, né, na Europa, mas também aqui no Brasil. Também. Né? A gente pode ver as propostas de independência de São Paulo, do Paraná. Até do Triângulo. Né? Exatamente. Bom, a Catalunha poderia realmente enfrentar problemas de resistência na região, caso ela conseguisse a independência, na zona do euro. Você acredita que isso seria um problema? E há alguma possibilidade real da Catalunha conseguir essa independência? Ou até que essa disputa acabe provocando um conflito dentro da Espanha? Os catalães apresentaram vários estudos econômicos, alguns dizendo de que esse superávit dos recursos aportados em Madrid poderiam, no caso da independência, significar um avanço da economia espanhola e, por desdobramento, um aumento do bem-estar, mas há também vários estudos que dizem que, caso a Catalunha se torne um Estado independente, teríamos dois problemas. Em primeiro lugar, esse Estado novo estaria fora da União Europeia. Isso traria uma série de problemas, seja do ponto de vista do mercado comum europeu. Então, hoje há grande liberdade para que os produtos possam circular sem o pagamento de taxas ou impostos adicionais, e nesse caso poderia ser realmente negativo para a economia desse suposto novo país, né, que poderia ser criado. E, por outro lado, também há uma série de demandas da criação de um Estado novo. Por exemplo, a Catalunha teria que criar suas forças armadas, a Catalunha teria que criar todo o seu aparato diplomático, a Catalunha teria que criar um governo central, teria que criar uma série de mecanismos no intuito de poder fazer com que esse novo Estado tivesse condições de se relacionar com os vizinhos europeus e com todo o mundo. Então, esses estudos, né, mais recentes indicam que, caso a Catalunha o fizesse, caso conseguisse realmente sua independência, teria, ao contrário do que vários estudos dizem, especialmente daqueles que são nacionalistas catalães, de que haveria uma perda, de que eles teriam que gastar muito mais do que caso eles se mantivessem dentro, né, da monarquia espanhola. Você consegue relacionar essa tensão na Espanha com um movimento que acontece no resto da Europa e que é bastante, em alguns países da Europa de forma flagrante, que caminham em direção à direita ou à extrema-direita, com eleições, por exemplo, como na Alemanha, né, que elegeu um terço da Câmara, né, do Congresso alemão, com cadeiras da extrema-direita, né, da Alemanha, que não chegava ao parlamento sei lá, desde a guerra. Né? Enfim, você tem algumas situações, tem o Brexit na Inglaterra, tem na própria França, a Le Pen, que quase levou as eleições, que chegou a ter 35% dos votos, e alguns outros movimentos na Bélgica e tal, uma tendência do crescimento da extrema-direita. Você consegue relacionar o que está acontecendo na Espanha com essa realidade na Europa? A Espanha viveu, como outros países europeus e também do mundo, uma crise de representação. Havia um bipartidarismo, né, pós-franquismo, do Partido Popular e do Partido Socialista Obreiro Espanhol, e isso foi quebrado nas eleições agora, no início dos anos 2010, né, 2014, 2016, quando os Ciudadanos e o Podemos, né, um partido mais de esquerda e um partido mais de centro-direita,
conseguiram ter aí uma quantidade bastante grande de deputados na Assembleia Nacional. Isso fez com que, por exemplo, o Partido Popular, que hoje é governo, tivesse que ter um período bastante grande de incapacidade de formação de um gabinete que pudesse governar a Espanha. Posteriormente, o que a gente pôde observar é um crescimento das forças, não necessariamente de direita, no caso da Espanha, mas do aumento da representatividade de setores que não estavam confortáveis com a representação tradicional do Partido Popular ou do PSOE, que são muito importantes, né, para esse período de construção da democracia espanhola, especialmente o PSOE. Agora, o que a gente pode observar é de que, por exemplo, o governo de Mariano Rajoy, que é um governo de centro-direita, que mandou a sua Polícia Nacional para poder enfrentar e que, como você disse no início, utilizou de força bruta contra os catalães, né, o fez de uma forma autoritária. Porém, é importante dizer de que o plebiscito que foi feito agora em outubro não era um plebiscito que tivesse a cobertura constitucional da Constituição de 1978. Então havia uma série de demandas também, e a Constituição diz que a Espanha é indivisível. Caso houvesse um processo de secessão que fosse constitucional, deveria haver uma previsão na Constituição de 1978. O que a gente pode observar é de que o governo da Catalunha é um governo que mescla tanto gente de direita quanto gente de esquerda, mas em especial de partidos políticos menores, de frentes de partidos políticos que não são os partidos tradicionais da Espanha. E esse é um movimento importante que está acontecendo naquele país. Mas é importante que a gente possa dizer de que há o aumento do populismo. Essa ideia de que a Espanha nos rouba, essa ideia de que o que nós transferimos é superior ao que nós recebemos, é uma retórica utilizada em vários lugares da Europa. É utilizada na Suécia, é utilizado na Áustria, é utilizado também em outros lugares, na Alemanha também, em outros lugares da Europa, e é um recurso político que chama muita atenção, em especial da massa pagadora de impostos, e que teme a imigração, que teme os estrangeiros, que teme aqueles que vivem de bem-estar, ou aqueles que eventualmente já estão aposentados, ou aqueles que estão aquém do mercado de trabalho. Isso... Porém, a Europa vive hoje uma situação econômica dramática, porque mesmo que ela tenha passado nesse período por uma melhoria pequena, os níveis de desemprego são muito elevados, mais de 20%. Esse cenário que você está descrevendo é o cenário fértil que explica esse crescimento, então, da extrema-direita? Bom, a extrema-direita... A gente pode dizer isso? Tem crescido em vários lugares do mundo, cresceu nas eleições dos Estados Unidos, tem crescido no Brasil, tem crescido em outros lugares da América Latina. O que a gente pode observar é de que os slogans da direita... no leste europeu, na Hungria, por exemplo. Sim, na Polônia, que é um governo de direita fortemente ancorado, né, no catolicismo. Turquia também. Ampliou também os slogans da extrema-direita para regimes não democráticos. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o liberalismo político está agonizando no mundo inteiro. Tudo aquilo que foi construído no pós-Segunda Guerra Mundial, a ideia de um estado de bem-estar, a ideia de uma democracia política que pudesse conviver com o capitalismo, não encontra mais lugar, especialmente a partir dessa década. O que a gente pode observar é de que esses movimentos parece que na Europa encontram um ambiente muito importante, porque há uma história de nacionalismo europeu, há uma história de extrema-direita na Europa. Os movimentos fascistas, e é importante dizer, nós tivemos uma ditadura na Espanha de 36 anos. A Espanha era um país moderno já nos anos 70, mas um país que tinha um ditador como Franco. Um país em que houve por 2 momentos, né, uma guerra civil que matou mais de 1 milhão de pessoas para retirar um governo de centro-esquerda que foi eleito por voto popular na Espanha. Esse país que entregou uma Constituição que fez um processo de transição democrática muito importante, que ensinou para vários lugares do mundo como fazer uma transição, vive hoje um dos seus períodos mais dramáticos. Porque ninguém sabe exatamente... Com a morte de Franco, você está se referindo à morte de Franco e depois à Constituição de 78. Sim, mas ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, porque as tensões podem aumentar. Há novas eleições marcadas para a Catalunha em 21 de dezembro.
É possível imaginar que a direita cresça, não só na Catalunha, mas também na Espanha. É possível observar de que o PP, que é um partido de centro-direita, ganhou com esse processo, ao contrário do que se poderia imaginar, de que as demandas independentistas, nacionalistas, na própria Catalunha, têm demonstrado uma diminuição das intenções, né, das preferências dos próprios eleitores dessa região, dessa comunidade autônoma da Espanha, e também por desdobramento em toda a Europa, que a gente pôde observar na Áustria recentemente, um jovem de 31 anos compondo, né, constituindo um novo gabinete. A gente pôde observar também o crescimento dos partidos de extrema direita, e nesse caso descomprometidos com a democracia política, como é o caso da Alternativa para a Alemanha, que conseguiu mais de 12% dos votos para o Bundestag, né, na Alemanha, colocando pela primeira vez deputados federais ligados, né, ao nazismo, ligados a essa ideologia de extrema-direita, e parte do mundo ligado ao liberalismo, preocupado com outras questões que dizem respeito ao combate das próprias instituições que o liberalismo construiu ao longo do tempo. Você acha que, de alguma forma, como é que você relaciona isso que está acontecendo na Europa, esse avanço da direita na Europa, com a eleição do Trump? É possível fazer essa relação? De alguma forma, influenciou o que está acontecendo na Europa, o que aconteceu depois da eleição dele? O fenômeno do crescimento da extrema-direita é anterior na Europa do que Sim, nos Estados Unidos. Mas, de alguma forma, avançou após a eleição do Trump há um ano? Você não tem dúvida, porque os movimentos de direita nos Estados Unidos são movimentos muito mais radicalizados. São movimentos que dizem, por exemplo, questões ligadas à supremacia branca, as questões que têm a ver, por exemplo, com ódio, não só de classe, mas raça, questões que têm a ver com a incapacidade do sistema político em incorporar demandas de minorias. O que está acontecendo nos Estados Unidos tem uma repercussão na Europa, que a gente pôde observar, por exemplo, na Alemanha, agora nas eleições nacionais da Alemanha, puderam mostrar de que essa demanda por baixa inclusão, não é, por tirar do parlamento as expressões de minoria, aparecem nas eleições da Alemanha, e aquilo que é mais emblemático desse período que nós estamos vivendo, que é uma intolerância à circulação de estrangeiros, não é? A ideia de que os nacionais devem preservar suas fronteiras e que, ao primeiro momento de qualquer tipo de circulação de fluxos de pessoas no mundo, o que se faz é fechar fronteiras. Isso aconteceu na França, isso aconteceu na Áustria, isso aconteceu na Hungria, isso tem acontecido em vários lugares do mundo, e essa ideia de vincular o extremismo à perspectiva religiosa ou à perspectiva de minorias é alguma coisa que está criando um elo, uma identidade entre a direita europeia e a direita americana. Agora, se a gente for pensar no Brasil, vamos trazer para nós um pouco, não é? Porque a gente tem sentido também uma expressão, uma manifestação do crescimento da direita e da extrema-direita no país, coisa que a gente não percebia há muito tempo. Mas nós não temos nem esse viés nacionalista, né, e xenófobo, e também não temos o estado de bem-estar, não tínhamos conquistado esse estado de bem-estar para dizer que falimos no nosso estado de bem-estar social. O que traz para nós esses mesmos ventos? Bom, são as disputas culturais e o legado dos direitos humanos, Vivian. É o que eu imagino. Esse legado liberal, tudo aquilo que o liberalismo trouxe, lembrando de que talvez no Brasil o liberalismo nunca tenha chegado de uma forma muito clara, esteja hoje sendo questionado pela própria direita. Não que os liberais tenham, ao longo do tempo, deixado de estar, no caso do Brasil, vinculado à direita. É bom lembrarmos que no golpe de 64, parte importante dos liberais econômicos, se vinculou à ditadura militar. Da mesma forma também que na redemocratização estiveram muito próximos daquilo que manteve o ideário do próprio movimento de 64. Então, os liberais brasileiros, especialmente os liberais econômicos, têm o que dizer em relação aos liberais do passado. Os novos liberais e esses ventos que dizem respeito, por exemplo, a demandas daquilo que o iluminismo, daquilo que o liberalismo clássico europeu trouxe, está sendo questionado.
E é curioso que parte importante do mundo liberal brasileiro ainda não se tenha voltado contra aqueles que são os slogans mais importantes da direita. Porque a direita, a despeito de que busca, através de um programa liberal, se reorganizar no Brasil, traz um programa político que é típico dos conservadores, que tem a ver com as disputas culturais. Vamos traduzir aqui em movimentos, pessoas. Jair Bolsonaro representa né, essa movimentação, representa esses grupos. Como é que você enxerga a direita ou o crescimento da extrema-direita no país? Bom, eu acho que é muito mais nas ideias do que exatamente nas pessoas. Eu acho que as ideias estão circulando com muito mais rapidez do que as pessoas estão se viabilizando. Que ideias exatamente? É óbvio que que no caso, o Bolsonaro mudança? Representa muito isso, especialmente em função de tudo aquilo que ele tem falado ao longo desse período em que ele está tentando viabilizar sua candidatura à presidência da República pela afronta que faz aos clássicos direitos humanos, à questão das liberdades, aos problemas que dizem respeito à maior liberdade econômica, às questões do dirigismo estatal e tudo aquilo que tem a ver com o ideário antiliberal. E isso não necessariamente faz com que os liberais brasileiros econômicos fiquem tão distantes de Bolsonaro quanto muitos deles estão distantes da velha esquerda brasileira também. Então, talvez as ideias da direita brasileira, as ideias que colocam um Estado gigantesco, que isso não é alguma coisa que a direita apenas defendeu, porque isso é alguma coisa que chama atenção no próprio nacionalismo, no militarismo brasileiro. Se a gente observa, por exemplo, a República Velha, esse ideário está lá. Se a gente observa, por exemplo, na monarquia, nós vamos encontrar parte importante disso e também nos vários momentos que os militares governaram o Brasil. Ou quando tutelaram também os civis, quando nós tivemos governos civis nesse país. Então, essas visões de um Estado grande, de um Estado dirigista, de um Estado controlador das liberdades, é alguma coisa que nós encontramos por aí, ao contrário dessa onda que acontece, por exemplo, na juventude, de poder lembrar de alguns valores liberais. Porque o liberalismo está fortemente associado à tolerância. O liberalismo está fortemente associado à democracia política. O liberalismo deveria estar fortemente associado à tolerância artística e cultural. E o que a gente pode observar no Brasil hoje é uma refração a tudo isso. Portanto, há uma grande contradição. Ao mesmo tempo que os liberais crescem, ou pelo menos o debate liberal cresce, ele se associa a algumas ideias conservadoras, ao mesmo tempo que se distancia daquilo que, no caso... Nós temos essa contradição. Em relação à Europa, nós temos essa contradição. Lá, não se vê essa contradição lá. Existem liberais verdadeiros na Europa. Lá é o berço da Revolução Francesa e da Guerra Civil Inglesa. Lá é onde nós temos o liberalismo de uma maneira muito clara, clássica, inclusive, onde há uma diferença entre sociedade e Estado de uma maneira muito mais clara do que no Brasil, já que no Brasil não. A ideia de que o Estado chega antes da sociedade ganha espaço na literatura. A ideia de que o Estado é demiurgo da sociedade, que ele precisa chegar, inclusive antes dos investimentos privados, é alguma coisa que sempre organizou a própria vida econômica brasileira. Então, se lá nós temos movimentos de uma retórica anti-imigração, de uma retórica contra direitos, em especial dos setores mais empobrecidos da sociedade, aqui nós temos uma retórica anti-artística, anticultural, uma visão de um Estado menor, mas que encontra, infelizmente, respaldo naqueles que hoje defendem a intolerância como uma espécie de bandeira política nesse país. Como é que você vê as consequências do crescimento desse tipo de pensamento, seja na Europa, seja aqui? Bom, no caso da Europa, o que a gente pode observar é uma pressão muito grande para aqueles setores entre a social-democracia e o liberalismo. Hoje, grande parte dos governos, à exceção, por exemplo, de Portugal, que tem um governo clássico de centro-esquerda, grande parte dos estados europeus não mais estão sendo controlados por forças sociais-democratas que defenderam o bem-estar ou socialistas. Nós temos uma série de problemas no que diz respeito também à maneira pela qual a própria esquerda se organizou ao longo do tempo. Talvez ela foi mais defensora do status quo do que devia se fazer. E, no caso, a direita, com essa visão
de que estaria associada à tecnologia, estaria associada a liberdades, estaria associada à inovação, ela conseguiu se aproximar muito mais daquilo que supostamente na economia contemporânea há de demandas para a política. Então ela se aproximou muito mais daquilo que essas demandas mais claras desse mundo que se renova todo dia, das novas tecnologias, dessa perspectiva das tecnologias disruptivas, né? E isso fez com que a Europa se tornasse, nesse momento, uma região de explosão de uma série de movimentos que demandam que o Estado apenas favoreça esses setores, de que deve haver uma equitativa resposta daquilo que cada um paga, daquilo que o Estado retribui na forma de políticas. Então, o que a gente observa, por exemplo, é um Estado anti-bem-estar social na Europa. Isso a gente pode dizer, isso que você observa dessa forma, que é uma onda. Fala-se muito nisso, né? Que a ciência política faz essa leitura de que funciona muito por ondas esses movimentos mais à esquerda, mais à direita, na história da civilização, né? Nós podemos dizer que é uma onda? Na Europa nós temos a grande maioria dos governos liderados por coalizões de direita, centro-direita. Então, estados centrais como a França, a Alemanha, o Reino Unido, são governados por forças de direita, centro-direita. São nesses estados que a gente pode observar, por exemplo, o crescimento da Frente Nacional na França e tudo aquilo que levou à eleição de Macron, né? Que foi uma aliança dos liberais com a esquerda e da centro-direita para poder evitar que a extrema-direita pudesse vencer as eleições nacionais na França. A gente pôde observar o Brexit no Reino Unido e de tudo aquilo que os liberais tentaram defender para que não houvesse o Brexit. O Brexit vai trazer uma série de danos econômicos para os britânicos. Imagino que eles já soubessem disso, mas talvez não soubessem das tensões nas negociações com a União Europeia. Aquela eleição foi muito polêmica, né? Teve muita polêmica depois disso, né? Como aconteceu, né? Como a gente pode observar, por exemplo, também no governo da Alemanha, um distanciamento do SPD, que é o maior partido social-democrata, talvez, do mundo, né? E que, ao longo do tempo, foi o grande criador da ideia de bem-estar social, de uma aliança com os liberais, que favoreceu a fazer com que houvesse uma proteção muito grande, não só aos trabalhadores, mas aqueles também que estavam, por circunstâncias outras, fora do mercado de trabalho. Eu queria encerrar a entrevista fazendo uma pergunta, que essa é uma questão que a gente tem se colocado aqui sempre e que vale ser colocada publicamente, né? Como é que o mundo pode lidar com movimentos que fazem uso de liberdades democráticas, como a liberdade de expressão, para atacar a própria essência da democracia e dos direitos humanos? Como lidar com isso? Que é, na verdade, uma contradição da própria democracia. Só para a gente encerrar, eu queria te pedir, eu sei que é uma questão complexa, mas nós temos pouco tempo, eu queria que você encerrasse com isso. Nos anos 50 e anos 60, o capitalismo foi regulado por uma busca de poder, ao mesmo tempo, associar o crescimento econômico com redistribuição. Isso permitiu que a Europa de hoje fosse o que ela é. O que nós temos hoje é uma dificuldade das forças de mercado entenderem as regras da democracia política. Nesse mundo capitalista que nós vivemos, de grande concentração, há riscos muito grandes de disrupção, não apenas tecnológicas, mas de disrupção social e política. Então é preciso resolver os problemas da relação do mercado com o capitalismo, já que nós não temos nesse momento verdadeiramente forças de esquerda ou de centro-esquerda que renovem os ideários de esquerda que foram talvez perdidos pela social-democracia europeia. Então os momentos que nós vivemos hoje são momentos em que não só a esquerda, mas também os liberais e a centro-direita têm muito a que dizer. Precisam reconstruir um campo do meio, um campo que vai colocar a democracia de uma maneira muito mais próxima ao capitalismo do que nós temos nesse momento. Então, se nós temos na Europa essa situação, nós temos, por outro lado, uma situação de aumento de tensões no relacionamento entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos parecem querer perder intencionalmente a liderança política e moral do mundo. Nós temos hoje uma situação de tensões futuras claras, identificadas, em função de que nós deixaremos de ter um mundo unipolar e transitaremos
para um mundo, quem sabe, multipolar, e o que se avizinha com o aumento das tensões sociais, das tensões, como você relatou, econômicas, e a ideia de multipolaridade, é claro, é um cenário parecido com aquilo que a gente pôde observar antes da Segunda Guerra, antes da Primeira Guerra. Portanto, é preciso resolver problemas econômicos e sociais urgentemente e não apenas pensarmos no aumento das questões ligadas à tecnologia. Essas parecem ser questões de quase todas as empresas e quase todos aqueles que estão no mundo da produção. O problema é muito mais grave do que esse. Não é apenas um problema de poder resolver questões tecnológicas ou econômicas. Nós precisamos recuperar aquilo que tem sido perdido nesses últimos 10 anos, que é toda a ideia do humanismo que foi construído desde a Revolução Francesa e que passou por um momento importante na história do mundo nos anos 50, nos anos 60 e que infelizmente parece que estão vivendo seus últimos momentos nesse período. Mas esse é um alerta, não apenas à esquerda, mas em especial aos liberais. Os liberais construíram o mundo depois dos anos 50 e eles estão perdendo a disputa política das mentes e corações, como se diz por aí, para os conservadores. Então os conservadores hoje estão no centro não só desses governos que nós todos relatamos aqui, mas também daquilo que se avizinha no futuro próximo. Portanto, é uma tarefa bastante grande, não é? Para todo o espectro político e ideológico para poder resolver. Não é a questão da tecnologia, mas a questão do humanismo, que parece ser a questão de ordem. É o contraponto que é necessário fazer. Né? Deon, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu conversei com o cientista político Oswaldo Deon, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC. Nós tivemos aqui uma conversa sobre essa Europa que caminha por um caminho da direita, com ventos da direita, da extrema-direita. Isso não é um fenômeno só europeu. Aqui no Brasil a gente sente isso também, conversamos sobre isso, e especificamente sobre a situação na Espanha, o movimento separatista da Catalunha. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.